Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo de História do Brasil, hoje com o governo Juscelino Kubitschek, certo? Vamos aqui rapidamente compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa seguir aqui o esquema. Isso? Então, vimos que as eleições de 1955 deram a vitória apertada em termos percentuais de voto a Juscelino Kubitschek a presidente e a João Goulart a vice-presidente, eleições separadas, presidente e vice. Tá? Conturbada o momento entre a vitória eleitoral e a posse do presidente, o golpe preventivo do 11 de novembro, liderado pelo general Lott, para garantir a posse do presidente, já que havia suspeita de que havia uma trama por parte de setores de oposição contra a possibilidade da posse dos dois líderes eleitos. Mas em 31 de janeiro de 1956 assumiu a presidência Juscelino Kubitschek, e assumiu a vice-presidência, então, João Goulart. Perfeito? Aqui Nereu Ramos, o presidente que era presidente do Senado, se tornou presidente da República devido ao impedimento de Carlos Luiz. A partir do momento em que Juscelino assume, nós temos características muito marcantes do governo Juscelino. Ele completou o mandato dele, raro nesse período que nós estamos estudando, da República Populista, caso raro, tá? E características centrais. Primeiro, em termos da política interna, a marca seria a estabilidade política. Aqui a gente tem que ter cuidado. Estabilidade política não significa que não existiram crises, uma série de crises políticas, greves, né? A oposição se manifestando duramente, principalmente a partir da figura do deputado Carlos Lacerda, comandando a UDN, acusações de corrupção, enfim, tudo que normalmente tem em qualquer sistema, digamos, em qualquer momento da política em geral. Mas, nesse caso, o Juscelino contava com dois apoios fundamentais. Tá? Primeiro, uma maioria forte no Congresso Nacional. A aliança PSD-PTB tinha maioria na Câmara e no Senado. E essa maioria foi reforçada nas eleições de 1958, porque eu quero que vocês lembrem, a eleição para presidente garantia um mandato de 5 anos para o Executivo Federal, mas a Câmara e o Senado, a renovação era de 4 anos na Câmara, a cada 4 anos, e para o Senado, a cada 8 anos, o mandato do senador, com renovação 2/3, 1/3, ou seja, em algumas eleições para o Senado se votava em um senador, em outras eleições se votava para 2 senadores, como é hoje em dia. Só que, repara, a partir do momento em que o mandato do presidente é de 5 anos e os congressistas têm mandato de 4 ou de 8, tá? Você vai ter somente, em alguns momentos, eleições coincidindo para a presidência e para as duas casas do Congresso Nacional. Então, em 58, eleições para Câmara e Senado, e a aliança PSD-PTB, principalmente com o acréscimo de votos do PTB, ela se tornou mais forte ainda dentro do Congresso. Por outro lado, o apoio das Forças Armadas, fundamental, na figura principalmente do ministro da Guerra, o general Lott, aquele que garantia a posse de Juscelino. Ele foi ministro da Guerra durante praticamente todo o mandato do presidente, fiador, né, da presença do presidente no governo, só deixou o ministério quando se tornou candidato do PSD às eleições presidenciais para a sucessão de Juscelino Kubitschek, nas eleições de 1960. Aí, aqui no esquema está dito assim: apoio das Forças Armadas, revoltas de Jacareacanga e Aragarças, 1961. Aqui, a revolta de Jacareacanga, no interior do Pará. Aragarças é uma revolta também de militares da aeronáutica, as duas são militares da aeronáutica. A aeronáutica é uma arma muito próxima ao UDN, Brigadeiro Eduardo Gomes, etc. Não é isso? E particularmente a figura do Carlos Lacerda, e em Aragarças, ali na região de Goiás. Nos dois casos, esses dois movimentos,
né, foram movimentos, o primeiro contra a posse de Juscelino e o segundo em 59, para tentar derrubar o governo Juscelino e acelerar, né, o final de um governo que eles consideravam caótico, corrupto e ligado ao comunismo. Né? Esse era sempre um mote da UDN e, no caso aqui, desses grupos de militares das Forças Armadas. Aí você vai dizer assim, mas caramba, você está dizendo que ele tinha apoio das Forças Armadas e, no entanto, duas revoltas. É exatamente isso. Essas duas revoltas, elas foram rapidamente contidas, elas não tiveram nenhum tipo de apoio maior da parte de outros setores das Forças Armadas e, portanto, mostrava que o presidente tinha força, tinha o controle, principalmente, repito, a partir da ação do general Lott sobre o conjunto das Forças Armadas brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora, é claro que Juscelino também tinha, né, como política, né, uma concessão de benefícios aos militares, por exemplo, a questão dos soldos, não é isso? Sempre com muito cuidado, a questão do reaparelhamento, o governo comprou do governo britânico um porta-aviões, não é isso? O Brasil foi o primeiro país a ter um porta-aviões na América do Sul, e a Marinha ficou muito contente com esse fato, etc. e tal, os oficiais da Marinha. Então eram formas de acalmar. Se o porta-aviões era necessário ou não, isso é uma longa discussão, e na época, inclusive, deu uma série de debates com a oposição criticando duramente essa compra. Por outro lado, esse governo também é marcado aí numa visão muito romantizada, mitificada, como os anos dourados. Não é isso? Tem um certo aspecto, né, de nostalgia em certos setores da sociedade brasileira e uma idealização do que teria sido esse momento efetivamente. Então, chamaram-se anos dourados recentemente a esse período, pelo otimismo da época, o crescimento da economia, sem dúvida, é um fator importante, mas também pelo fato de o presidente não demonstrar em nenhum momento ações mais, digamos, de cunho autoritário, mesmo quando ele era duramente criticado pela oposição, ele usava as fórmulas legais na tentativa, né, de se contrapor a essa oposição. Houve, por exemplo, um momento em que ele pediu a possibilidade, pressionou pela cassação do mandato do líder, de um dos líderes da oposição, o deputado Carlos Lacerda. Mas isso foi levado ao Congresso Nacional, que votou contrariamente ao pedido de licença para ele deputado, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, na verdade, o presidente, de alguma maneira, sempre respeitou a imprensa, não é isso? Não fez nenhum tipo de ação mais dura em relação aos seus críticos. Isso era uma novidade, num certo sentido, no país. Tá? Por outro lado, a aceleração do processo de urbanização, nós vamos ver na questão da economia, o plano de metas e os projetos, né, de crescimento do país de forma acelerada, gerou novas tendências estético-culturais que mostravam, né, que o Brasil tinha o que contribuir para a cultura mundial, até mesmo, né, isso, outros aspectos, né, da vida mundial, ou seja, a questão da bossa nova, por exemplo, né, que traz uma nova maneira, né, de apresentar a música, uma música que depois vai ganhar até uma boa internacionalização nos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, por exemplo. Esse processo, então, criava a ideia de um Brasil novo, em que a juventude, né, os jovens brasileiros, e aí jovens no sentido amplo do termo, a geração, né, do pós-guerra, via a possibilidade efetiva, então, de sair do subdesenvolvimento e criar um país moderno que o presidente apontava no seu projeto lá do plano de metas. O ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado no governo anterior, Café Filho, começou a ser o formulador da ideologia do nacional desenvolvimentismo, a ideia desse crescimento acelerado, e muito influenciado pelas teses da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, um órgão da ONU com sede em Santiago do Chile, e que falava, né,
que a industrialização seria o caminho para a ruptura com o subdesenvolvimento. Perfeito? O plano de metas é o projeto lá, e a outra marca importante para vocês saberem desse período, da ideia dos 50 anos em 5. Foram criados grupos executivos setoriais para dificultar que a burocratização, para impedir, na verdade, tentar impedir que a burocracia estatal tradicional dificultasse a aplicação do plano. É isso. Então, o grupo executivo da indústria automobilística, o grupo executivo da indústria portuária, enfim, determinados técnicos que formulariam esses projetos setoriais. E aí entra no campo da composição do projeto, ou seja, capitalismo baseado na associação dos 3 tipos de capital dentro do mesmo projeto. Os investimentos estatais para infraestrutura e setor de base. Então, a construção das rodovias, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Belém, Brasília. Se você lembrasse que já existia a Rio-São Paulo e que existia a Rio-Belo Horizonte, então você, tanto de São Paulo quanto do Rio, passando por Belo Horizonte, você chegaria a Brasília. De Brasília, você abria uma frente para o norte do país, para a Amazônia, levando o desenvolvimento também para essa região. É claro que essas rodovias só ficaram prontas no final do governo, a Belo Horizonte e Brasília, inclusive, obviamente, nem a Belo Horizonte Brasília, nem a Belém Brasília, evidentemente asfaltadas, não é isso? Mas era o desbravamento do interior do país. A Uzi Minas, para siderurgia, já que a indústria automobilística era fundamental nesse projeto, então precisa-se de aço. Furnas, né? Uma central hidrelétrica de 3 Marias, aqui na divisa entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para fornecer energia para esses polos da indústria, esse triângulo da industrialização brasileira, Rio, São Paulo, Minas, e Brasília, a metassíntese, que mostraria a capacidade do povo brasileiro de criar, né, uma cidade moderna, que seria, né, o exemplo para o futuro do país e, quem sabe, até da humanidade. Brasília atraía, né, o interesse, inclusive, da imprensa estrangeira, particularmente a francesa. O capital estrangeiro, o capital externo, da indústria de bens de consumo duráveis, de maior valor agregado, particularmente a indústria automobilística. Então vai entrar aqui a Volkswagen, né, a Cinca francesa, a Willis Overland norte-americana, tá? E o papel do capital privado nacional, que seria dos bens de consumo duráveis de menor valor agregado e naqueles indústria de bens tradicionais, né, dos bens de consumo não duráveis. O crescimento do produto interno bruto e da oferta de emprego, vivenciando quase um pleno emprego, foi uma realidade do país nesse momento, inclusive com a forte migração de mão de obra, principalmente do Nordeste para o Sudeste, onde a indústria teria o seu núcleo central, mas também para a construção de Brasília, a necessidade dessa mão de obra. Então, esse êxodo em direção a essas regiões, no caso Sudeste e Centro-Oeste vindos do Nordeste, também foi uma característica, não tem a ver com a urbanização. Tá? Antes de falar disso aqui, a questão do plano de metas do programa, né? O plano de metas com as previsões e os resultados alcançados. Depois vocês olhem com cuidado, tá? Só para ter uma ideia mais geral. Né? Aqui, as taxas de crescimento do produto interno bruto nos diversos anos, reparem, taxas de crescimento bastante importantes, né? O PIB da indústria, como cresce, o PIB da agricultura, reparem que a indústria cresce mais que a agricultura, e os serviços lá com as suas taxas de crescimento. Por outro lado, a taxa de crescimento do salário mínimo real, em alguns momentos negativa, em alguns momentos positiva, e a variação dos preços ao consumidor no Rio e em São Paulo, mostrando que a inflação vai ser um dos problemas, né, no final do governo. Está aqui colocado. Problemas. O crescimento da dívida externa, né, para que o Estado tivesse os recursos para todos esses investimentos, pediu empréstimos em bancos estrangeiros, pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional, e da inflação. E, em 59, como o Fundo Monetário exigiu
o cumprimento de determinados artigos do tratado, do acordo feito, que exigiam, né, a contenção dos gastos públicos, Juscelino, com receio de que ele não pudesse completar Brasília, ele rompeu com o Fundo Monetário Internacional, preparou o reatamento a ser feito no governo seguinte, mas, de qualquer maneira, para concluir as obras, ele manteve o gasto público em ascensão, né? Chegou, inclusive, a uma política de emissão de moeda e de títulos da dívida pública, o que aumentou também o processo inflacionário, mas, como ele vai dizer, ele conclui, não é isso, os seus projetos do plano de metas, particularmente Brasília, ele inaugura, né, e passa a ser considerado, né, isso, um presidente que cumpriu as suas promessas. A ampliação das desigualdades regionais é uma realidade também do plano de metas, porque o Sudeste foi a região do Brasil mais beneficiada pelos investimentos. E aí, para compensar, foi criada a SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que seria, né, digamos, o órgão público capaz de estimular, de induzir, ou pelo menos isso, induzir o desenvolvimento a partir de ações estatais coordenadas na região. Perfeito? Mas, sem dúvida nenhuma, os problemas deixados pelo governo Juscelino no campo econômico e social também foram bastante importantes, o que levou, inclusive, a uma das questões que leva à derrota dos candidatos apoiados por ele nas eleições presidenciais seguintes de 1960. Em política externa, uma inovação, uma proposta para a revisão das relações entre Estados Unidos e América Latina, a chamada Operação Pan-Americana. Ideia central, tá? O Plano Marshall tinha sido um sucesso para a reconstrução da Europa Ocidental. O comunismo tinha sido freado naquela região. Proposta de Goulart, tá? Enquanto o governo norte-americano considerar que o comunismo é a maior ameaça para a América Latina, as coisas não serão resolvidas. Por quê? Porque o comunismo só é uma ameaça porque existe pobreza e miséria na América Latina. O que a América Latina precisa é de um plano Marshall. Então, é a proposta da Operação Pan-Americana, a ajuda econômica aos países da América Latina para se contrapor ao avanço do comunismo, ou seja, o desenvolvimento como resposta à política da Guerra Fria. A única, digamos, a única não, a importante efeito da Operação Pan-Americana foi a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, uma agência, né, norte-americana com fundo para empréstimos para o desenvolvimento dos países do subcontinente. É verdade que com a Revolução Cubana, né, a Operação Pan-Americana, ela, de um lado, ela ganhou mais força através da sua transformação nos Estados Unidos do programa da Aliança para o Progresso, o presidente Kennedy, em 1961. A ideia é exatamente de combater o comunismo com esse tipo de nova política. Porém, por outro lado, a adesão de Cuba ao socialismo, ao bloco socialista e o início de guerrilhas em boa parte da América Latina também estimulou o governo norte-americano a apoiar ditaduras militares nos anos 60, 70 no subcontinente. Tá? Então, a marca do governo Juscelino, as marcas do governo Juscelino foram fundamentalmente estas. Né? No nosso próximo encontro, trabalharemos o governo, as eleições de 1960 e o governo Jânio Quadros. Agradeço a paciência de vocês, tá certo? E desejo a todos que estejam bem. Um abraço.